E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, isso aí não é novidade, tá? Porque já todo mundo praticamente assim já tá sabendo que o Suga ele vai deixar o cargo de primeiro-ministro. E nisso é aquela velha história. Final do mês vai ter as eleições e já começaram a, como é que fala assim, as pessoas que querem se candidatar já começaram a se movimentar. Só que diferente do Brasil, para a pessoa conseguir a candidatura, ela tem que ter um certo apoio. E ela precisa de apoio de 20 pessoas. Né? Então, se ela não tiver apoio de 20 pessoas, ela não consegue se candidatar. Por mais que ela tenha a intenção, ela não consegue. Diferente do Brasil, que é parte de partido político, mesmo se ninguém quiser, como é que se fala assim, se a pessoa fazer parte de um partido político, mesmo se não tiver apoio, ela consegue, se ela tiver dinheiro para bancar. No Japão, não. Tá? No caso do primeiro-ministro, como é uma coisa meio séria ali, as pessoas precisam ter apoio. Então, basicamente, no Japão tá rolando o seguinte. Tá? Antes do Suga pedir as contas, como é que se diz, só o Kishida estava se manifestando a intenção de concorrer a primeiro-ministro, tá? Até o Ishiba, tá? Na época, ele não estava com muita intenção. Aí depois que o Suga, deu área, como é que se fala? Começou a aparecer um monte de gente. Na real, tá? Como é que fala assim? Era para o Japão ter 5 candidatos. Mas como a quinta candidata, ela não está conseguindo apoio, ela não está conseguindo os 20 candidatos, as 20 pessoas para apoiar ela na indicação, então está ficando complicado. Então, praticamente assim, oficialmente até agora são 4, tá? Então, no caso seria, com os 5 seria 2 mulheres e 3 homens. Mas como a quinta mulher não está conseguindo apoio, então já viu, né? Então vamos à matéria aqui. O primeiro-ministro Yoshihide Suga, com seus índices de apoio em frangalhos antes das eleições gerais, disse na sexta-feira que deixaria o cargo, preparando o terreno para sua substituição como primeiro-ministro e aumentando a incerteza sobre as perspectivas da política econômica. Só para vocês terem ideia na parte da política econômica, quando o Suga pediu as contas, as bolsas de valores do Japão explodiram. Houve assim um índice assim de aumento muito absurdo, tá? Foi muito absurdo o índice. Então, para você ver como é que os empresários do Japão, as pessoas que investem nas bolsas, não estavam confiando no Suga, tá? Eu vou chegar lá na parte do Taro Kono. Só que eu estou trazendo essa matéria aqui porque o Taro Kono, ele falou que caso ele ganhe as eleições para primeiro-ministro, ele vai dar apoio para as pessoas virem trabalhar. Ele vai mudar a lei de imigração do Japão. Por isso que eu estou trazendo essa matéria aqui, até porque matéria de política é muito chato. Até para mim ficar acompanhando tem hora que é um porre. Tá? Eu falo isso porque várias propostas estão aparecendo dos candidatos. E para acompanhar tudo e ver a coisa arada toda, já viu, né? E nesse meio tempo o Japão pode ter a primeiro-ministro mulher, porque o Abe ele está apoiando a candidatura da mulher, porque ele falou o seguinte, que como em relação ao Suga foi como é que se fala assim, ele ficou decepcionado com o Suga, tá? Do Suga não ter levado adiante a parte do primeiro-ministro. O Abe se empenhou para o Suga ser eleito, o Suga foi eleito e com um ano o Suga pediu as contas. Então o Abe ficou meio que decepcionado. E nisso ele está dando o apoio e está mexendo os pauzinhos da política para essa mulher. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou falar aqui nesse vídeo a proposta de 4 dos candidatos. Propostas para a parte política do Japão. Então prestem atenção, porque isso afeta a você, a mim e a todos que moram aqui no Japão e a todos que não moram no Japão. No caso assim, as pessoas que querem vir trabalhar no Japão. Isso afeta diretamente ou indiretamente as pessoas. Por isso que é muito importante acompanhar essa parte de política econômica. Tá, vamos lá. No caso do Fumio Kishida, tá? Ex-ministro das Relações Exteriores com experiência
como banqueiro, Kishida disse que se ele se tornasse o chefe do partido do poder, no caso o primeiro-ministro, né, a consolidação fiscal seria um dos principais pilares da economia. Ele também expressou dúvida sobre a prolongada política monetária ultra frouxa do Banco do Japão, o famoso BOJ, né? Em 2018, Kishida disse que o BOJ deve começar a pensar quando normalizar a política monetária, já que poucas pessoas pensam que a atual flexibilização, engasgou agora, hein? Pode durar para sempre. Não, isso não vai durar para sempre. Só que na época do coronavírus agora está muito difícil, porque se você tirar estímulos, você vai quebrar mais empresas do que já está quebrando no Japão. Como eu já gravei em outro vídeo, olha só essa estatística: 8% de todos os bares do Japão, no caso assim, pediram falência. Houve assim um aumento de 8% em relação ao número de falências em todo o Japão de bares e restaurantes. Então já dá para você sacar que a coisa está quebrando de forma assim, horrenda. Como a economia cambaleando por causa da pandemia, Kishida disse na quinta-feira que o Japão deve manter taxas de juros ultra baixas por enquanto e implantar um pacote de estímulo fiscal no valor de dezenas de trilhões de ienes. Foi o que eu falei, se não tiver isso aí, vai quebrar. Mas ele acrescentou que o Japão não pode resolver os problemas estruturais apenas estimulando o crescimento, distanciando-se de políticas reflacionárias, no caso assim, abenômicas, porque antes do Abe sair, o Abe fazia uma série de pacotes econômicos, então ganhou seu acrônimo de Abenomics. Por quê? Por que Abenomics? O Abe, no caso do nome Shinzo Abe, e Economics, né? Economia, então juntava, ficou Abenomics. O que significa? A economia do Abe, tá? Reflexão no caso Abenomics do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que buscavam consertar as finanças esfarrapadas do Japão, alcançando alto crescimento e aumentando as receitas fiscais. Sim, o Abe estava conseguindo, mesmo com o passo de tartaruga, porque o Japão nesse ponto ele tem, como é que se fala assim, ele sofre mais com a deflação do que com a inflação. Então nisso para o Abe conseguir a arrecadação estava meio complicado, mas ele estava conseguindo a passo de tartaruga. Kishida também enfatizou a necessidade de distribuir mais riquezas para as famílias, em contraste com o foco de Abenomics em aumentar os lucros corporativos na esperança de que os benefícios eventualmente cheguem aos assalariados. Não sei, né? Essa parte aí, como ficaria a distribuição de riqueza para os mais pobres, né? Até porque o Japão, com a parte de arrecadação, já está meio em frangalhos, né? Sanai Takaichi, no caso assim, é a mulher que o Abe está apoiando, tá? A ex-ministra de Assuntos Internos e associada próxima de Abe, Takaichi disse que implantaria uma versão remodelada de Abenomics, incluindo um afrouxamento monetário ousado. Esses afrouxamentos monetários ousados são muito bons para o país. A curto prazo ele traz muito investimento para o país, tá? Isso é fato. Tanto que acaba mexendo na parte cambial, o ien acaba ficando mais fraco, o dólar sobe, tá? Para nós que mandamos dinheiro para o Brasil, é ruim. Em contrapartida, tá? Traz mais investimentos para o país. Aí o que é isso? Mais trabalho, mais horas extras e etc. Então, já viu, né? Quanto mais frouxo o ien for, melhor, como é que se diz? Para investimentos. Só que quanto mais dólar frouxo e ien forte, menos investimentos no país. Então o poder aquisitivo das pessoas que moram aqui diminui, principalmente para quem vai mandar dinheiro, tá? Então existe esse contraste, então realmente tem que se tomar cuidado. Em uma recente entrevista à mídia doméstica, Takaichi disse que o Japão deveria congelar uma meta para alcançar um orçamento equilibrado, até que a inflação atinja a meta dos 2% do Banco Central, a modo que a política fiscal e monetária sejam expansionistas, porque a inflação no Japão não consegue chegar a 2%. Como eu falei, o Japão sofre de deflação, e nisso
a parte de arrecadação do Japão acaba assim, internamente meio frouxa. O Japão ganha muito com as exportações, mas na parte da consumo interno fica meio complicado. Ela também disse que o Japão deveria emitir mais títulos do governo para pagar investimentos em áreas de crescimento, porque não precisa se preocupar com o calote de sua dívida. Dados mais baixos custos e empréstimos e a capacidade do Banco Central de imprimir dinheiro. Sim, só que a partir da hora que você joga muito título, depois para fazer o resgate é o ó. Tá? E nisso traz problemas para o país, como questão de inflação. Tá? Taro Kono, olha só, prestem atenção na parte do Taro Kono. Será que os brasileiros devem torcer para que o Taro Kono ganhe? Olha só. Tendo atuado como ministro encarregado da reforma administrativa, Kono pediu o corte de gastos desnecessários em áreas incluindo crescentes taxas médicas japonesas. Em seu site ele disse, cara, assim, ele também propõe aceitar trabalhadores estrangeiros para lidar com a escassez crônica de mão de obra causada pelo envelhecimento rápido da população. O que é isso? É mudança na lei de imigração. Então ele vai fazer uma certa abertura para trazer estrangeiros para cá. De que forma ele não disse. Tá. Mas ele disse que ele pretende fazer isso caso ele seja eleito primeiro-ministro. Então será que os brasileiros deveriam torcer para o Kono? Fazer campanha política para o Kono? Olha, como chefe de um painel do Partido do Poder sobre a reforma administrativa em 2017, Kono instou o BOJ a se comunicar com mais clareza sobre as estratégias de saída de uma política ultra flexível. Ele disse que quanto mais o BOJ continuar expandindo seu balanço, mais difícil será sair. Bom, isso é fato, né? Porque se não coloca políticas bem claras, gera margem de dúvida. Tá? E essas margens de dúvidas geram várias interpretações que as pessoas podem fazer qualquer coisa. Eu só vou levantar um ponto em relação ao Taro Kono. Tá? O Taro Kono tem hora que ele é meio, como é que se fala assim, folha de bananeira. Eu falo isso porque analisando o progresso dele no governo Suga. O Kono até tentava fazer as coisas, o Suga chegava lá e vetava. Né? Ou quando o Kono fazia certas coisas, sim, o Suga não agradava, mas o Suga liberava, o Kono ia lá e fazia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas por que eu falo que isso é folha de bananeira? Porque em determinadas situações, o Taro Kono ele vai querer tirar vantagem disso. Mas muito do que foi feito não foi ele, foi o Suga. O Taro Kono ele comanda a parte de vacinação. Mas quem estava por trás das negociações das vacinas não era o Taro Kono, era o Suga. Então, só que nessa brincadeira toda, o que é? Como o Taro Kono ele é ministro que mexe com a parte de vacinação, então se associa-se às vacinas. Só que muitos dos esforços das vacinas foi o Suga que fez. O Suga entrava em contato com a Pfizer, o Suga entrava em contato com a Moderna para conseguir essas coisas. Não era o Taro Kono. Tá? Então realmente tem que se tomar cuidado. Tá? Próximo, o Ishiba. O Ishiba ele já tem a linhagem assim do Trump. Tá? Já vou deixar bem claro assim, é bem o estilo assim, bem Trump, né, o cara. Então já sabe, né? Shigeru Ishiba, o ex-ministro da defesa e rival de Abe, Ishiba tem criticado veemente a Abenomics, dizendo que as políticas enriqueceram acionistas ao elevar os preços de ações, mas trouxeram poucos benefícios aos trabalhadores. Ele também criticou as taxas de juros ultra baixas do BOJ por prejudicarem os bancos regionais e pediu maiores gastos com obras públicas para remediar a desigualdade. Em uma entrevista a Reuters, no ano passado, Ishiba disse que as medidas de estímulo fiscal e monetário do Japão se tornariam grandes em sua reversão que poderiam desestabilizar a economia. Na época dessa entrevista foi quando o Suga estava concorrendo a primeiro-ministro, etc. Então, ele mantém distância dos defensores dos grandes gastos. Na entrevista, Ishiba expressou cautela
quanto ao corte de impostos sobre vendas no Japão ou oferecimento de pagamentos gerais, dizendo que qualquer ajuda deve ser direcionada às famílias e às pequenas empresas mais afetadas pela pandemia. E o Ishiba, dos 4 grandes candidatos aí, é um dos que tem mais apoio da parte política interna do poder. Tá? Como é que se diz assim? Ele, se descuidar, o Ishiba ainda tem mais apoio ainda que o Kishida. Só que, como esses dois não estavam nos holofotes, fica meio complicado. Tá? E o Taro Kono, como ele está sempre nos holofotes, porque sendo ministro na época Suga e etc., ele ganhou notoriedade. Então nessa brincadeira toda só Deus sabe o que pode dar. Se for na parte do poder, o Ishiba tem grandes chances. Se for na parte da notoriedade, caso assim dos holofotes, o Taro Kono tem grandes chances. Mas se for ver por manipulação política, tá, em relação por causa do Abe, do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, a Takaichi, a mulher. Então você vê que tem grandes players. O Kishida ali é o que é o mais, como é que fala assim, é o que tá mais frouxinho, tá, desses três. Mas de qualquer maneira, só Deus sabe o que vai dar. Mas aquilo que eu falei, será que devemos torcer para o Taro Kono? Porque se o Taro Kono ele ganhar e ele implantar essa política, eu vou até ler de novo ali, né? Em seu site, ele também propõe aceitar trabalhadores estrangeiros para lidar com a escassez crônica de mão de obra causada pelo envelhecimento rápido da população. Então, será que devemos apoiar o Taro Kono? Porque não se sabe como é que será essa política. Tá? Você vê que tanto que ele não deu dicas. Mas pode ser uma coisa boa para os brasileiros. Pode ser uma coisa boa para a 4ª geração. Ninguém sabe, mas pode ser. E aí? Será que vale o nosso apoio? Caso assim, apoio moral, né? Até porque que a gente não tem condições de ir lá votar. Mas eu falo assim, apoio moral, campanha, etc. Assim. E aí? Né? Então, nessa brincadeira toda, só Deus sabe. Só que eu só vou levantar um ponto aqui, tá, que eu tenho observado em relação à 4ª geração e etc. Que é uma coisa meio estranha. Os políticos brasileiros e as pessoas empenhadas em querer fazer o Yonsei ter um visto mais como é que fala assim, mais flexível para eles poderem vir, eles estão pegando muito em cima de um certo ponto, tá? Só que se levar em conta que eles estão entrando em contato com o embaixador e não diretamente com políticos do Japão, a coisa não ganha muito notoriedade. Tá? Então, como é que se fala assim? Até porque o embaixador, assim, ele só está ali com, entre aspas, intermediando certas coisas. E fica meio complicado. Será que agora não era hora dos políticos brasileiros, das pessoas relacionadas que estão, como é que se fala assim, lutando pelo Yonsei, tentar galgar algo maior, tentar fechar uma parceria com o governo japonês em relação a mandar as pessoas do Brasil para o Japão trabalhar, como acontece nas Filipinas, no Vietnã e etc. Você vê que são pessoas que não têm ligação nenhuma, né, com um descendente japonês, eles estão vindo para cá. Por que que, em vez de lutarem, não estou falando que é errado lutar pelo Yonsei, mas em vez de lutar só pelo Yonsei, tentar lutar para conseguir uma política maior, mais abrangente, que dê condições para mais pessoas irem. E você vê que tem políticos descendentes de japoneses que estão lutando pelos Yonseis, mas se esquece de toda a gama. E é diferente dos outros países que eles lutaram pela toda a gama e conseguiram, como Vietnã, Filipinas, tanto que você vê que tem muitos filipinos, muitos vietnamitas no Japão fazendo estágio técnico, etc. Será que os políticos do Brasil não deveriam fazer a mesma coisa nessa época? Olha aí. Então é uma coisa assim, uma visão mais macro do que aquela visão mais micro. Você vai beneficiar muito mais pessoas do que só um nicho estrito. Acho que deu para você entender, né? Mas é meu ponto de vista. Mas de qualquer maneira, é isso aí, vida que se segue. Então agora você já sabe a proposta de pelo menos 4 candidatos aqui do Japão. E se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilhe o vídeo, né? E
clica no sininho para você receber todas as notificações aqui do canal. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais.